Bem-vindos ao canal Uma Imagem Vale por 1000 Palavras. Depois do último tutorial acerca do triângulo da exposição, senti logo que o tema, apesar de simples, envolvia demasiados pormenores para serem tratados de uma só vez. Desta forma, nesse tutorial, que caso não tenham visto, deixo o link abaixo para consulta, explico em que consiste o triângulo da exposição e o porquê de ele ser a base para obter uma exposição ideal para as nossas fotografias. Referi que o termo triângulo resulta de serem três as variáveis que, nós enquanto fotógrafos, temos à nossa disposição para controlar a luz que entra na câmara e da qual resulta a imagem pretendida. Essas três variáveis são o ISO e o obturador, que fazem parte das especificações do corpo da câmara, e a abertura, que faz parte das especificações da objetiva. Faltou saber como é que escolhemos esses valores e que implicações têm na fotografia final. É isso que vou explicar neste tutorial. Regressando então à imagem do triângulo, reparamos que todos os lados estão interligados. Portanto, isso significa que quando alteramos uma das variáveis, a outra, ou ambas, têm que compensar essa alteração. Caso contrário, perdíamos o equilíbrio e deixávamos de ter a tal exposição ideal. Desde já quero dizer que estou sempre a referir o termo exposição ideal e não exposição correta, porque o termo correto implica que se não for feito assim, o oposto é o incorreto. E isso não é verdade. Enquanto ao usar a expressão ideal, o que deve ficar retido é que podemos não ter uma exposição ideal, mas podemos ter a desejada. Sim, na fotografia nem sempre a exposição ideal é a pretendida. O exemplo prático disto é a silhueta, na qual queremos forçosamente não ter a exposição ideal, mas sim a desejada, muito mais escura, para obter o efeito pretendido. Outro exemplo prático desta dicotomia entre o ideal e o desejado é quando se usa a câmara em modo automático ou semi-automático. Nesta situação, o processador da câmara vai procurar a exposição ideal e nem sempre esta é a desejada. Por isso é que nas câmaras há a opção de fazer a compensação, positiva ou negativa, ao cálculo automático, transformando assim a exposição ideal em desejável. Creio que já terão percebido a ideia. Voltemos ao nosso triângulo e vamos abordar a variável obturador. Como referi no outro tutorial, esta variável do triângulo faz parte das especificações do corpo da câmara e permite-nos selecionar a velocidade do obturador, que significa o tempo em que o sensor está exposto à luz e a registar a imagem. Ao fim e ao cabo, é a duração da exposição. Quanto maior, ou seja, mais tempo o obturador estiver aberto, mais luz entra para iluminar o sensor. Então, poderia-se pensar que, sendo apenas uma questão de tempo, para obter a exposição ideal, bastaria escolher uma velocidade baixa e fotografava em qualquer situação de luz. Sim, mas há consequências dessa decisão, que precisam ser tidas em conta. Para além de controlar a luz, o obturador controla também o movimento. É esta a outra característica que vai condicionar a nossa decisão de selecionar uma velocidade e não outra. Vejamos com casos práticos. Se eu estiver a fotografar um jogo de hóquei em patins, vamos considerar num pavilhão e com luz artificial, o que significa que não terei muita luz, mas em oposição irei ter muito movimento dos jogadores. Se escolho uma velocidade muito baixa, por exemplo 1/25 aves de segundo, vou realmente ter mais luz do que se escolher 1/500 aves de segundo. Só que os 125 não são suficientes para, como se diz na fotografia, congelar o movimento dos jogadores. E com o obturador a 500, já poderei começar a ter a imagem congelada e sem o arraste causado pelo movimento dos jogadores. Então, nesta situação, eu não posso escolher a velocidade só a pensar na exposição ideal, mas a pensar também como quero captar esse movimento. Com arraste, com pouco arraste, sem nenhum arraste. Quanto mais quiser a imagem definida e nítida, parecendo parada no tempo, daí o termo congelada, mais velocidade preciso. Em situações com muita ação e movimento de pessoas ou objetos a fotografar, como acontece no desporto, regra geral sim, embora seja estético e bem aceite, tecnicamente, que nas partes com movimentos mais intensos ou bruscos possa haver algum arrasto, porque assim traduz a sensação da velocidade e ação, como é o caso do automobilismo, onde é muito comum ter as rodas com arrasto enquanto o carro não. Mas há outras situações onde o arrasto é propositado, sendo o clássico exemplo disso as fotografias de carros à noite com os rastros luminosos. Quando necessito usar velocidades muito baixas, preciso de um grande companheiro do fotógrafo, o tripé, pois como devem calcular, se eu mexer a câmera, pouco que seja, durante o período de tempo em que estou a fotografar e a exposição está a decorrer, vou ser eu a causar o arrasto pelo meu movimento.
e não pelo do objeto ou da pessoa que está a ser fotografada. Para saber qual a velocidade mínima de conforto, que é aquela abaixo da qual eu não devo fotografar para não correr riscos de deixar as minhas fotografias tremidas, existe uma regra para calcular, que é equivaler a velocidade mínima à distância focal com que estou a fotografar. Se estiver uma lente de 200 mm, devo fotografar pelo menos a 200 de velocidade. Se fotografar a 24, posso descer até aos 25 no obturador. Esta fórmula é indicativa e depende da nossa firmeza de mãos. As objetivas com estabilização de imagem ou câmaras com estabilização do sensor, o chamado IBIS, permitem baixar estes valores entre 6 a 3 vezes. Deixo só mais um exemplo da importância da escolha da velocidade. Na astrofotografia, o nome pomposo que se dá quando fotografamos o céu à noite, poderíamos pensar que, como usamos o tripé, deixávamos 1, 2 ou 3 minutos o obturador aberto para que o sensor captasse toda a luz dos astros. Só que não podemos esquecer que a Terra move-se de duas formas e que, usando uma lente ultra grande angular, o tempo máximo ronda os 30 segundos. A partir daqui, as estrelas deixam de ser pontos e passam a ser traços, devido ao movimento da Terra. Isto não quer dizer que não se possa fotografar as estrelas com um arrasto, só que temos que escolher entre uma opção e a outra, e isso faz pela definição da velocidade do obturador, que determina o tempo de exposição. Sem dúvida que há mais nuances e subtilezas na escolha do valor desta variável. Espero que com este tutorial sobre o obturador tenham ficado mais elucidados da sua influência direta no controle da luz, mas também na determinação de qual o efeito provocado pelo movimento, tanto da câmara como do assunto a fotografar. Para conhecer melhor as outras duas variáveis, o ISO e a abertura, veja os tutoriais seguintes sobre cada uma delas.